Que a paz de Jesus nos abençoe a todos. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, as suas 1019 questões, na realidade, cada questão que ali está, ela nos está trazendo respostas para outras questões, algumas questões da vida. Então, nós vamos ver hoje algumas dessas questões, e principalmente duas questões do Livro dos Espíritos, que acho que tem uma ligação muito profunda com aquelas questões filosóficas da vida. Porque nós, muitas vezes, nos perguntamos: quem sou? Afinal de contas, quem nós somos? Aí, se a gente pegar o Livro dos Espíritos ali e começar a estudar, o que nós vamos aprender? Quem nós somos? Logo na primeira parte, nós vamos aprender que nós somos um espírito. E como espíritos, fomos criados por Deus. Então, aí na primeira parte, respondendo essa questão, nós vamos aprender que, além de nós sermos um espírito, somos criados por Deus, e vamos começar estudando exatamente sobre Deus. Primeira questão, o que é Deus? Então, o Livro dos Espíritos vai respondendo essa questão, vai falando sobre criatura e o grande Criador. Logo na primeira parte, as primeiras questões do Livro dos Espíritos trata exatamente sobre isso. Bom, aí vem, uma vez a gente vai ali estudando as questões, nós vamos aprender quem nós somos. Mas, se eu sou um espírito criado por Deus, onde é que eu estava? De onde eu vim? Aí nós vamos ali também, começando logo na primeira, na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos começar a aprender que nós viemos do plano espiritual, do mundo dos espíritos. Nós vivíamos junto com outros espíritos num plano chamado plano espiritual. Se nós pegarmos obras de André Luiz, algumas obras de informações de Emmanuel, algumas obras de Paulo Pereira Franco, pegar o Céu e o Inferno de Allan Kardec, todos ali vai ter informações de espíritos que se comunicam, trazendo informações de como que é esse plano espiritual. Se a gente lembrar de Jesus disse certa vez assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Aonde é a casa do pai? Na terra? Não. Plano espiritual, mundo espiritual, o universo espiritual. A gente, quando fala de casa de meu pai, a gente tem que pensar, porque é uma coisa que é uma questão de concepção nossa, é uma coisa de uma grandeza que a gente muitas vezes ainda não consegue dimensionar direito. Mas na casa de meu pai há muitas moradas. As obras da André Luiz falam de hospitais no plano espiritual, fala de cidades ali no plano espiritual. Aqui sobre Rio Preto, certa vez dizem, eu não sei, talvez se o Beto Livre está, eu gostaria que a gente informasse, mas que o Chico tenha falado que existe uma grande instituição hospitalar sobre São José do Rio Preto. Então, começaria a estar represa aí no lado do hospital de base, que é muito grande. Logicamente deve ter assim. Olha o tamanho de Rio Preto, isso deve ir aumentando, porque a população vai aumentando, cada vez migram para cá mais espíritos.
aqui na nossa região. Então, na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos aprender que nós, como espíritos, viemos desse mundo espiritual. Bom, mas se nós estamos aqui nesse planeta, nós não vamos ficar aqui eternamente. Quando nós chegamos aqui, uma coisa que é certa, que vai acontecer conosco, né, é a morte. Para onde vou após a morte? Novamente, estudando o Livro dos Espíritos, as múltiplas questões ali, falando novamente da questão do mundo dos espíritos. Só que agora acrescentando mais alguma coisa. De como que é a nossa condição de quando nós voltarmos ao plano espiritual. E nós vamos aprendendo que nós vamos ser lá mais ou menos daquilo que nós somos aqui. O espírito que aproveitou bem esse período aqui na Terra, o espírito que aproveitou aqui para estudar, para aprender, para conquistar valores, ele chega lá na condição do homem que vem. Vai ser recebido de coração aberto. No livro Céu e Inferno, tem uma parte lá que é dividida em 3 partes. Espíritos que chegam no plano espiritual numa situação difícil, que são os espíritos que cometeram muitos erros, cometeram crimes muitas vezes no plano espiritual. E ao retornar, chegam lá numa situação difícil, muitas vezes em condições até lamentáveis, ficando nos umbrais, alguns vão até para os hospitais, mas com longos períodos de tratamento. Outros, porém, que talvez eu acredito que seja a grande maioria, chegam numa situação intermediária, nem muito boa, mas também nem muito ruim. Ele, enquanto encarnado, cometeu erros? Sim, mas também fez coisas boas. Criou família, criou filhos, deu educação muitas vezes, mas em certos momentos cometeu deslizes, que acontece com todos nós, enquanto encarnados nesse planeta. Muitas vezes desviamos, caímos no meio do caminho e passamos, quando voltamos ao plano espiritual, temos que muitas vezes perdurar com certas dificuldades. Um exemplo muito claro disso é de um espírita, que foi até presidente da Federação Espírita Brasileira, né? Frederico Figner, né? O irmão Jacó, do livro Voltaire. Ele fez palestras, escreveu livros, escreveu artigos, doutrinou espíritos enquanto encarnados. Aliás, a história dele é muito interessante, eu estou só dando uma pausa aqui. Ele veio dos Estados Unidos para cá, mas ele não nasceu nos Estados Unidos. Eu não lembro de que país europeu que ele nasceu. Mas nos Estados Unidos ele conheceu Thomas Edison e veio para o Brasil para vender gramofone, que é uma das invenções do Thomas Edison, né? E aqui se tornou espírita. E quando ele desencarna, ele é recebido no plano espiritual pela filha dele, que a gente fica sabendo ali que era um espírito elevado, né? Por isso acho que ela desencarnou mais cedo, aí fica lembrando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? As pessoas de bem não precisam muitas vezes se estender muito aqui na Terra. E talvez estou falando que mas fosse o caso, pelo que fala ali da filha do irmão Jacó, que ele filho, né? E o Bezerra de Menezes foi receber ele. Ele tinha trabalhos lá, preparado, mas ele teve que consertar algumas coisas que ele tinha feito enquanto encarnado. Só depois, então, ele poderia começar um trabalho de resgate de espíritos. E os espíritos que estavam lá esperando ele, para trabalhar junto com ele, eram espíritos que ele doutrinou enquanto estava encarnado aqui na Terra. Só um parênteses, né? Mas
são os espíritos, no caso, o espírito desencarna numa situação intermediária, nem muito boa, também nem muito ruim. E depois aqueles que desencarnam numa situação extraordinária, maravilhosa, espíritos que fizeram coisas muito boas aqui na Terra, praticaram o bem, chegam para o espiritual numa situação também muito boa, porque cumpriram com os seus deveres enquanto encarnados. Então, para onde vou? Vou voltar ao plano espiritual e de acordo com aquilo que eu fui aqui na Terra, né? De acordo com as condições que eu estava enquanto encarnado aqui, que aquilo que eu pratiquei, já no seu momento da colheita, né? Se for coisas boas, com certeza sempre seremos bem recebidos, essa é a verdade, né? A não ser aqueles que são realmente criminosos, muito graves, e muitas vezes vão direto para os umbrais. Mas na maioria dos casos está lá os parentes, os amigos. Então quando a gente volta, a gente vai encontrar também com essas pessoas. Então, para onde vou? Vou voltar ao plano espiritual. Que agora, nesse momento, nós estamos encarnados aqui nesse planeta? Por que nós estamos encarnados nesse planeta? No livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a resposta para isso. O porquê? Bom, o que nós aprendemos ali? Que esse é um planeta de provas e expiação. Não é um planeta perfeito. Porque se fosse um planeta perfeito, talvez nós estaríamos num ou no outro, né? Ou se fosse um planeta perfeito e nós também fôssemos espírito perfeito, estaríamos aqui também, ou num outro planeta semelhante ao que seria a Terra. Mas ali, no livro dos Espíritos, nós vamos aprendendo isso. Continuando, uma outra questão que nós fazemos. O que é isso que eu sinto? Estalos na cabeça, arrepios nos braços, no corpo. Muitas vezes estamos num ambiente que nós nos arrepiamos, ficamos gelados assim, né? Muitas vezes vem uma ideia inusitada em certos momentos. Vem uma intuição. O que é isso que eu sinto? Os espíritos que já desencarnaram, que muitas vezes se aproximam de nós, e algumas pessoas mais aptas conseguem senti-los e perceberem as intuições que eles transmitem. Alguns só sentem o review, algum estalo na cabeça, alguma coisa assim, um mal-estar. Nós tínhamos um colega, um companheiro de Lovato, a Rosali conheceu ele, o Jaqueta, qual é o irmão dele? A Mauri Jaqueta. Ele muitas vezes ele sentia dores terríveis assim. Eu lembro que muitas vezes você sentar perto de uma pessoa, ele era muito sensitivo, estava com cólicas ou com problema de pele. Uma vez ele uma experiência, ele falando de uma moça que estaria com alergia, depois a moça veio falar que ela estava com alergia na barriga, nas pernas, e ele sentia isso, e sentia aquilo que os espíritos também, tem muita gente que... Então, no livro dos Espíritos, o que nós vamos aprender? Sobre a comunicabilidade, sobre o intercâmbio com o plano espiritual. Então, quando essas coisas que nós sentimos, ali no livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a resposta. E uma outra questão que é muito comum de fazer: por que sofro? Por que do sofrimento aqui na Terra? Na questão, quando nós falamos aqui, por que estou aqui, nós falamos que aqui é um planeta de prova e expiação, nós muitas vezes sofremos porque somos espíritos imperfeitos, como já falamos. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados aflitos, vai tratar exatamente sobre isso. Cada lição ali vai falar sobre as aflições que nós passamos aqui na Terra, consequência de ainda sermos espíritos
sinto? Por que estou nesse planeta? O que vai acontecer quando eu voltar para o plano espiritual? Todo o livro dos Espíritos são respostas a estas questões. Só que o livro dos Espíritos é um livro também de questões. E ele vai nos responder também como nós devemos fazer para nos melhorarmos. O que nós temos que fazer aqui nesse planeta para nos tornarmos espíritos melhores quando nós retornarmos ao plano espiritual. Só que antes de a gente entrar em duas questões do livro dos Espíritos, eu vou lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Então, se nós estamos nesse planeta para nos melhorarmos, e nós entramos nessa doutrina, a doutrina espírita, com o objetivo de nos tornarmos espíritos melhores, nessa fala de Allan Kardec, começa o caminho para tudo isso, para sermos o verdadeiro espírita. Porque o que seria o verdadeiro espírita? Seria o homem de bem, o homem bom, o homem que pratica a moral de Jesus. Por isso Kardec fala que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Só que aí também depois ele complementa, é pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Quais são nossas más tendências? Orgulho, vaidade, preguiça, maledicência, uma infinidade delas, né? Eu não sei se dá mais de 100, mas eu acredito que 100, sim. E nós carregamos muitas delas dentro de nós já há muitas e muitas encarnações. Elas muitas vezes nos dominam. Por isso que Allan Kardec coloca ali no Apocalipse: e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências. Então, qual é um dos objetivos nossos como espírita? Domar essas más tendências, para nos tornarmos espíritos melhores. E como é que nós vamos fazer isso? E é aí que eu quero falar de duas questões preciosas do livro dos Espíritos. A primeira é a questão 919, onde Allan Kardec questiona os Espíritos da seguinte maneira: qual é o meio mais prático que tem o homem de se melhorar nessa vida? E os Espíritos, a princípio, respondem uma resposta bem curtinha. Dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Quem falava isso parece que era o Sócrates, dizem que era o Sócrates, mas na Grécia antiga. Quer dizer, o autoconhecimento é o meio que nós temos de nos transformar. Por quê? Porque pelo autoconhecimento nós vamos conhecer as nossas imperfeições. Então, nós temos que fazer um trabalho de autoconhecimento. Jesus já falava assim: vigiai e orai. Vigiar quem? A vida do próximo, do familiar, do amigo? Não. Nos vigiar, nos conhecer, para depois orar. Mas orar com conhecimento. Então, nós temos que nos vigiar para nos conhecer, que vem de encontro essa questão 919. E aí vem, eu acho, que a grande questão do livro dos Espíritos, a 919 etapa, que nós vamos falar um pouco dela agora. Porque, vamos pegar aqui, para não perder nada dessa questão, eu dividi por alguns tópicos. Primeiramente, a questão 919A. Podemos compreender toda a sabedoria dessa máxima. Ali na questão 919, conhece-te a ti mesmo, autoconhecimento. Mas a dificuldade está
precisamente em conhecer-se a si próprio. Allan Kardec complementa perguntando: qual é o meio para chegar a isso? E aí quem que vem responder vai trazer as informações de como nós podemos fazer para nos conhecer a nós próximos? O Espírito Santo Agostinho. Ele começa a explicar ali, e acredito que vários itens, o que ele fazia ao final de cada dia. Então, começando, observando essas inclinações negativas, vamos interrogar a nossa consciência, como fazia Santo Agostinho ao final de cada dia, perguntando a nós mesmos. Primeira questão que ele fazia: neste dia que termina, terei eu faltado com algum dever perante alguma pessoa que passou pelo meu caminho? Então ele se trancava lá no quartinho dele, depois de ele fazer todas as tarefas do dia, e ele a primeira pergunta que ele se fazia: se ele faltou com algum dever perante alguma pessoa naquele dia. Então, quando ele se perguntava isso, ele começava a repassar tudo que ele tinha feito, todas as pessoas que ele encontrou, o tipo de conversa, as atitudes que ele tomou, tudo para saber se ele teria faltado um dever perante alguém. E assim, se ele descobrisse que em determinado momento, com alguma pessoa, ele tinha faltado com o dever com aquela pessoa, ele descobriria uma falta dele, que ele precisava corrigir daí para frente. Aí vem a segunda pergunta: será que ninguém teve algum motivo para se queixar de mim nesse dia? Então ele se questionava: será que, repassando novamente todas as pessoas que ele encontrou naquele dia, será que alguma coisa que ele teria feito perante alguém, teria alguém que não teria algum motivo para se queixar dele? E ele recomenda que nós façamos isso no nosso dia a dia, para nos conhecer. Porque à medida que nós vamos descobrindo que teve alguém que se queixou, que nós faltamos com o dever perante alguém, nós estamos descobrindo as nossas imperfeições, aquilo que nós temos que corrigir em nós. E ele ia fazendo isso, corrigindo nele, quando ele descobria alguma imperfeição. 3. Eu coloquei, até numerei aqui, logicamente aqui não está exatamente como que ele colocou, mas eu peguei e coloquei, aproveitando a palavra deles, para ficar um pouco mais didático. Mas todo mundo tem que ler essa questão, 2 páginas e meia de resposta. Qual será o bem e o mal que eu pratiquei? Questionava ele para ele mesmo. Será que eu pratiquei o bem hoje? Será que eu pratiquei o mal? E, logicamente, como na recomendação dele inicial, fica a recomendação para nós nos fazermos a mesma questão. Será que eu pratiquei algum bem hoje? Será que eu pratiquei algum mal? Quer dizer, será que eu tenho alguma coisa para corrigir? E tenho alguma outra coisa para repetir amanhã que seja o bem que eu pratiquei? Revisar a mente e procurar cada contato que teve hoje, cada ato, cada palavra. Verificar qual era o meu real objetivo, mesmo quando ajudei alguém. Será que eu tinha realmente a intenção de ajudar ou foi por mera conveniência? Então, será que quando a gente ajudou alguém hoje, eu fiz aquilo para manter as aparências, por conveniência? Ele se questionava. E pede também para nós nos questionarmos. Teria feito algo
que não ousaria confessar a ninguém, e por que omitiria este ato? Então ele se perguntava: será que tem alguma coisa que eu fiz que eu não teria coragem de contar para ninguém? Muitas vezes a gente conta, né? Até dá uma disfarçadinha, dá uma ajeitada naquele ato para não ficar tão ruim, né? Mas sendo verdadeiramente, falando realmente o que aconteceu, porque ele pede para que nós sejamos sinceros conosco mesmo. Será que a gente teria alguma coisa que a gente não ousaria contar para ninguém? Se fosse chamado pela morte, ao chegar ao plano espiritual, mencionava ele, onde nada pode ser oculto, será que eu encararia a todos de cabeça erguida? Então, será que ele chegasse ao plano espiritual hoje, a gente ia pegar de consciência tranquila, de cabeça erguida, encarando todos os espíritos, né? Então ele se questionava sobre isso. Aí a outra: Deus aprovaria todas as minhas obras? Será que Deus aprova tudo que eu fiz até hoje? Todas as minhas obras? Tudo que eu estou fazendo? Alguém teria algum motivo para reclamar de mim, ou mesmo me acusar de alguma coisa? Tem uma situação semelhante lá em cima, né? Mas aqui ele colocava também a palavra acusar. Será que alguém me entregaria aos outros, acusando aquilo que eu fiz? Vamos fazer um auto-julgamento justo, sem amor próprio, sem desculpa, sem disfarçar, sem atenuar as nossas faltas, ou mesmo mascarar a verdade, evitando de ser avarento e orgulhoso. Olha só, fazer o auto-julgamento sem amor próprio, sem desculpa, sem disfarce, sem atenuar as faltas, ou mesmo mascarar a verdade, né? Evitando de ser avarento e orgulhoso. Então, isso mostra que ele procurava ser muito sincero naquilo que ele buscava dentro dele. E a cada coisa que ele ia descobrindo, cada erro, ele ia descobrindo as suas imperfeições que ele ainda carregava enquanto esteve encarnado nesse planeta. Nós, fazendo a mesma atitude dele, vamos também estar descobrindo as nossas imperfeições. Vamos estar nos conhecendo verdadeiramente como ser humano, como espíritos. O que nós podemos fazer para nos melhorar? Sentindo um desejo firme de buscar a verdade, por mais difícil que ela possa parecer, fazer questões nítidas e precisas, sentir o desejo sério de melhorar-se, de extirpar os maus pendores, arrancar as ervas daninhas do nosso jardim íntimo. Então, o objetivo dele era, a gente pode lembrar até aqui da parábola do joio e do trigo, né? De arrancar as ervas daninhas, né? Descobrir quais são as más sementes que estão plantadas dentro de nós. Porque nós comparecemos à casa espírita, estudamos o Evangelho, estudamos obras espíritas em nossa casa, estamos plantando boa semente dentro de nós. Só que aí muitas vezes nós ficamos invigilantes, como fala a parábola. E aí vem o inimigo e planta a semente ruim, a semente da erva daninha, o joio, semente má. E nós somos muito assim, temos uma tendência muito grande de ficarmos
em certos momentos de nossas vidas. Isso é uma tendência nossa, uma tendência humana, que nós temos que aprender a corrigir para evitar de muitas vezes cair no erro. Aí, agora já encerrando essa questão 919A, os Espíritos lá no final da resposta colocam assim: foi com este objetivo que nós editamos o Livro dos Espíritos. Gente, é a única questão que tem essa afirmação. É a única resposta de todas as questões, de 1019 questões, onde nós encontramos essa afirmação dos Espíritos. Foi com esse objetivo que nós editamos essa obra. O que nós entendemos com isso? Que a obra, o Livro dos Espíritos, e toda a obra da codificação, porque tudo é complemento ao Livro dos Espíritos, é uma obra de autoconhecimento. E é realmente, ela não responde de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde nós vamos. Nós não vamos aprender sobre Deus, sobre criatura, sobre o Criador, sobre o que nós sentimos, por que sofremos. Então, é sim uma obra inteirinha de autoconhecimento, riquíssima de informações, preciosíssimas. E nessa resposta da 919, a 919A, nós temos a oportunidade de compreender melhor todas essas informações que estão contidas na obra do Livro dos Espíritos. E quando estudarmos essa obra, estudarmos até com mais carinho, com mais atenção em cada questão, cada resposta. Estudar, ler, estudar pessoalmente, mas estudar em grupo, porque aí as ideias surgem, um parece que inspira o outro com novos conhecimentos. E isso é muito precioso. Então, foi com esse objetivo que nós editamos o Livro dos Espíritos. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa que é uma coisa, é fácil fazer tudo isso, é fácil fazer tudo que o Santo Agostinho fez, é fácil pegar essa obra, o Livro dos Espíritos, todas as obras que nós estudamos da doutrina, e colocá-las em prática em nossas vidas. Logicamente que não é fácil. Logicamente que vai exigir esforço, trabalho, dedicação, né? Na 909, uma outra questão, os Espíritos perguntam assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí os Espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Há com pouco dentre vós fazem esforços. Então, é uma outra questão que vem mostrar que nós temos que nos esforçar para colocar tudo isso em prática em nossas vidas. E aí, quando a gente pega o Evangelho de Jesus, a gente lembra lá que ele fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Não lembra 919? Não tem semelhança essas duas questões? Precisamos de esforço, luta, trabalho, vontade para vencer as nossas más inclinações. E até para conhecer, porque nós temos no trabalho que o Santo Agostinho teve, que não basta a gente apenas conhecer. Nós temos que, uma vez que a gente conhece, mudar. É o nosso compromisso. Aí Jesus diz assim: não vim trazer a paz, mas sim a espada. Por que não vem trazer a paz? Porque se vai trazer a paz, a gente tem que tirar todos nós daqui. Tirar todos nós daqui, porque somos espíritos também imperfeitos, como nós aprendemos na doutrina. E trazer para cá espíritos bons, espíritos evoluídos, espíritos superiores. O que aconteceu no planeta?
seria um planeta de paz. Mas ele fala que veio trazer a espada. Para que essa espada? Para fazer uma luta dentro de cada um de nós contra as nossas imperfeições, contra o joio que está aqui dentro, que nós recebemos, né? Contra a preguiça, a vaidade, a maledicência, contra tudo que nós aprendemos estudando e seguindo muitas vezes o exemplo do Santo Agostinho. Nós vamos ter que lutar, como fala também na questão 919. Esforço, trabalho, luta, dedicação. Né? E aí Jesus, na vez de encerrar, recomenda assim: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos surpreendam. Aqueles que andam nas trevas não sabem para onde está indo. Então, quando a gente cai no caminho das trevas, nós não sabemos para onde estamos indo. E aí a gente volta lá no início das questões que fizemos. Quem sou, de onde vim, porque estou aqui. Todas essas questões. Né? Uma que é muito importante que tem que ser colocada aí, né? Para onde estou indo? Qual que é o meu objetivo como espírito encarnado nesse planeta? Evoluir, conquistar valores espirituais, voltar ao plano espiritual um dia muito melhor do que quando eu cheguei pela reencarnação. Então, quando nós estamos trilhando esse caminho, nós sabemos para onde estamos indo. E estamos clareando o nosso caminho, clareando nossos objetivos. E a doutrina espírita é a doutrina que vem iluminar o nosso caminho, iluminar os nossos objetivos, para que nós cresçamos cada vez mais como espíritos. Que Jesus nos abençoe.